Brasil. 890 mil índios. 537 mil vivendo em terras indígenas, que ocupam 13% do território nacional. Mais de 110,9 milhões de hectares. Os 5 milhões e 300 mil produtores rurais ocupam 330 milhões de hectares. E a FUNAI ainda vem demarcando milhões e milhões de hectares, avançando sobre áreas tituladas para agricultores há dezenas de anos. Enquanto a média de terra é de 212,16 hectares por índio, cada família de produtor rural brasileiro ocupa apenas 62,24 hectares para produzir, alimentar o país, exportar e gerar um superávit de 80 bilhões de dólares por ano. A Constituição Cidadã de 1988 determinou que os indígenas teriam direito às terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar os seus bens. Mas a FUNAI passa por cima da Constituição sem reconhecer que ocupam significa áreas ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Carta Magna. Esta é a interpretação do Supremo Tribunal Federal, expressa no julgamento histórico de Raposa Serra do Sol. Mas a FUNAI não para, não tem limites. Age como uma entidade paraestatal. Atualmente, há 125 processos de demarcação de novas terras indígenas ou de ampliação de áreas já demarcadas. Muitas pertencem a produtores rurais com títulos de terras legítimos. A ação da FUNAI cria insegurança jurídica, desespero e medo no campo. Produtores rurais estão perdendo propriedades produtivas legalmente adquiridas. Quem decide não é o juiz, é um antropólogo da FUNAI que ninguém fiscaliza. No ano passado, a Advocacia Geral da União publicou portaria determinando que as demarcações obedecessem às condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Raposa Serra do Sol. Mas, em seguida, a própria AGU suspendeu a portaria. Insegurança jurídica, o desespero, o medo voltaram a assombrar o Brasil rural. Os excessos da FUNAI são flagrantes. Até mesmo produtores rurais de assentamentos do Programa de Reforma Agrária, feitos pelo próprio INCRA, têm sido expulsos para que terras indígenas sejam ampliadas. No Mato Grosso, o distrito de Estrela do Araguaia, com milhares de habitantes não índios, foi destruído. Todas as casas foram derrubadas e a população foi expulsa para que a terra fosse demarcada. Os pequenos produtores perderam as terras e a maioria não tem hoje sequer onde morar. Nossa casinha boa ali foi derrubada. Tá tudo desmoronado, jogado ali, que você chega, você nem sabe onde é que você morava. Tudo que tá, bagaçou tudo. Eu acredito que o nosso país tem que tomar uma direção a proteger quem trabalha. E mais, até agora não chegou para nós ainda isso. Então. Enquanto os produtores rurais perdem a terra, os índios não têm como produzir. Antigamente a FUNAI ela tinha técnico agrícola, ela tinha máquina, tinha de tudo na área. Hoje na época de hoje, ela tirou tudo. Ela tirou até o escritório das áreas. As terras ocupadas pelos indígenas estão cheias de soja e os índios não têm maquinário, não tem nada. No momento em que a terra é considerada indígena, a propriedade passa a pertencer à União e não gera nenhum tipo de indenização para os produtores rurais. Só as benfeitorias são reembolsadas. A rigor, a criação ou ampliação de uma terra indígena implica em expropriação, mesmo que o produtor tenha título da propriedade. Os processos de criação e ampliação de terras indígenas pela FUNAI penalizam o produtor rural, como a imprensa tem noticiado. A demarcação de quase 40 áreas indígenas provoca polêmica em Mato Grosso do Sul. Agricultores com título de propriedade registrado em cartório temem perder as terras sem direito à indenização.
Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária concorda que os índios precisam da terra. O problema é a forma como o governo despeja os trabalhadores que atualmente vivem nelas. Se a FUNAI pretende e acha que precisa ampliar as terras dos índios, ela precisa arrumar recursos no orçamento da União, comprar terras e doar para os índios. A presidente da Fundação Nacional do Índio não quis gravar a entrevista, mas informou que estuda uma saída para indenizar os produtores rurais. A FUNAI diz que os índios querem mais e mais terras. Mas uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, com 1.220 índios de 32 aldeias, aponta que a prioridade é o acesso à saúde. 29% dos entrevistados reclamam da falta de medicamentos e de médicos especializados. Educação, saúde, oportunidade de geração, emprego e renda, Então, todas essas que nós, ser humano, pensamos de qualidade de vida, o povo indígena também precisa. Preocupados com o clima de insegurança jurídica no campo, de onde vem a produção e a exportação que sustenta a economia do país há anos, os produtores rurais brasileiros pedem julgamento dos embargos declaratórios da Raposa Serra do Sol pelo Supremo Tribunal Federal na petição 3388. A revalidação da portaria AGU 303/2012, que trata das 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol. Aprovação da PEC 215/2000, que estabelece competência exclusiva do Congresso Nacional para a aprovação de demarcação das terras indígenas. O Brasil tem que reconhecer o povo indígena como potenciais, não só potenciais políticos, mas também potenciais de instrumento a partir da sua cultura, do seu conhecimento. Os produtores rurais não são contra os direitos dos índios. Todos são cidadãos brasileiros. Se o governo quer criar novas áreas, que desaproprie as terras e pague os seus proprietários. É assim que se faz justiça. Justiça que não segrega nem brancos nem índios. Justiça para todos os brasileiros.